Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo a mais um estudo versículo por versículo do Evangelho de João. Abra sua Bíblia no capítulo 3 desse Evangelho. No último programa comentamos a segunda parte desse capítulo que relata a conversa que Jesus teve com Nicodemos, um importante rabino de Israel. No final do programa concluímos que precisaríamos estender mais um pouco o estudo do capítulo 3 de João. Aliás, o versículo 14 a 21, e explorar ainda mais as palavras de Jesus. Eu tenho certeza que existem perguntas que ainda precisam ser respondidas. Mais uma vez acompanhe comigo a leitura dos versículos 14 a 16 desse capítulo. Eu vou ler a partir da Nova Tradução Internacional da Bíblia, que diz assim, Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O enfoque neste capítulo é a expressão nascer de novo, respondendo às perguntas o que, como e por quê. O que significa nascer de novo? Por que precisamos nascer de novo? E como posso nascer de novo? Pode ser que ainda existam dúvidas sobre como nascer de novo. A questão do novo nascimento é muito importante e eu não quero que ninguém fique com dúvidas. Jesus foi completo em todas as suas palavras nesta conversa com Nicodemos e explicou como nascemos de novo. Aliás, Nicodemos perguntou 2 vezes, como pode ser isso? A resposta de Jesus é muito simples, crendo. O milagre do novo nascimento requer uma ação de Deus e outra ação da sua parte. A nossa parte do novo nascimento é crer. Você sabe o que significa crer? Se você sabe, fica fácil compreender como o novo nascimento acontece. Precisamos entender plenamente o que significa crer. Acompanhe comigo a leitura do versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste caso, a palavra crer significa submeter-se ou confiar. O sentido da palavra confiar pode ser traduzido assim, apoiar todo o seu peso em. É como se você estivesse sendo carregado para fora de uma casa que está pegando fogo. Imagine que você não consiga se locomover e a única maneira que tem para sair da casa em chamas é se render a alguém que o carregue para longe do fogo. Alguém que salve você do fogo. Fazer isso é muito mais difícil quando a vítima fica se debatendo e esperneando. Imagine o salvamento de uma pessoa que está se afogando. Às vezes, os salva-vidas fazem a vítima ficar inconsciente para que ela pare de se debater e eles possam salvá-la. O conceito de salvamento que prevalece é o mesmo encontrado em João 3,16. Apoie o seu peso naquele que o está resgatando, ou seja, creia. Uma vez ouvi a seguinte história. Um homem empurrou um barril sobre uma corda esticada de um lado ao outro de uma grande queda d'água. Às margens, uma grande plateia assistiu, vibrou e aplaudiu. O malabarista voltou-se para a plateia e perguntou: quantos de vocês acreditam que eu posso fazer essa travessia, mas desta vez com uma pessoa dentro do barril? Muitas pessoas levantaram as mãos.
Então o homem apontou para uma dessas pessoas na plateia e disse: "Vem cá, então entre no barril." A pessoa respondeu imediatamente: Eu não. Aí o malabarista respondeu: "Isso quer dizer que você não acredita de verdade, não é?" Vocês entenderam? Esse é o conceito da palavra crer. Quer dizer, entre no barril. A palavra grega para crer significa confiar plenamente, ou se comprometer totalmente, ou então apoiar todo o seu peso sobre aquele que pode salvá-lo. Usei todo esse tempo para definir uma das palavras mais importantes no novo nascimento, porque se entendermos o que significa crer, entenderemos qual é a nossa parte no novo nascimento. Nossa parte no novo nascimento é crer genuinamente. A parte de Deus é fazer o milagre. A parte de Deus no novo nascimento é a parte descrita por Jesus no versículo 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Esse versículo quer dizer que, assim como não entendemos o vento, também não conseguimos entender o novo nascimento. A obra do Espírito Santo é muito parecida com o vento. Na verdade, em grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, vento e espírito são as mesmas palavras. Você não consegue ver o vento. Durante um vendaval ou um furacão, você consegue ver objetos sendo levantados pelo vento, mas não consegue vê-lo. Temos os efeitos do vento. Assim como você também não vê a eletricidade, você vê apenas os efeitos dela. Nesse sentido, você não vê o Espírito nem o trabalho do Espírito. Você vê os efeitos da obra do Espírito. A parte de Deus no novo nascimento é assim. A parte de Deus no novo nascimento é a que não entendemos. A parte de Deus no novo nascimento é miraculosa. E se não fosse pelos seus efeitos, também seria invisível. A parte de Deus no novo nascimento é muito parecida com o vento. Nossa maior dificuldade em discutir o novo nascimento é tentar entender a parte que cabe a Deus. Agora que chegamos à pergunta, como nascer de novo? Há alguns comentários que eu gostaria de fazer. A palavra de Deus tem um papel muito importante na maneira como o novo nascimento acontece. No primeiro capítulo de sua primeira carta, Pedro usa uma metáfora muito bonita do novo nascimento e afirma que ele é semelhante ao nascimento físico. Para que o nascimento físico aconteça, são necessários uma semente e um óvulo. Quando o sêmen fertiliza o óvulo, ocorre a concepção. Depois acontece o desenvolvimento embrionário, ou a vida pré-natal, seguido do trabalho de parto e do nascimento. Pedro afirma que, depois do nascimento, como acontece com o recém-nascido, aquele que nasceu de novo deseja ardentemente o leite da palavra para crescer bem. Nos capítulos 1 e 2 e no final da primeira carta de Pedro, encontramos esta metáfora do novo nascimento que dá uma dica de como ocorre o novo nascimento. A palavra de Deus tem um papel vital nesta explicação. De maneira explícita, Pedro está dizendo que quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos o Evangelho e respondemos à palavra de Deus com o coração cheio de fé, a palavra opera como se fosse uma semente e nosso coração como um óvulo. De acordo com Pedro, quando respondemos à palavra de Deus com fé, a semente que é a palavra de Deus fertiliza o óvulo da nossa fé e a vida espiritual é concebida em nós. De acordo com Pedro, a palavra de Deus é a semente incorruptível. Ele usa a palavra esperma, que gera um novo nascimento em nossas vidas. Pedro usa uma metáfora para dizer que a palavra de Deus é o agente divino ungido que gera um novo nascimento em nossas vidas. Pedro faz a mesma coisa no primeiro capítulo de sua segunda carta, quando afirma que a palavra de Deus é como uma luz que brilha na escuridão. De acordo com Pedro, devemos nos aproximar desta luz de uma maneira que, à medida que nos aproximamos dela, o dia clareie e a estrela da manhã surge em nossos corações. A metáfora não é a mesma, mas a verdade transmitida através dessas duas metáforas, sim, é a mesma. Quando você estuda a Bíblia, deve sempre procurar responder 3 perguntas, não importando qual livro da Bíblia você esteja lendo. A primeira pergunta é: o que esse texto diz? Isto é observação, e nesta fase você tem de fazer a lição de casa. Nesta fase você busca o significado de todas as palavras do texto que você não compreende e também o seu contexto histórico. Às vezes você precisa considerar fatores geográficos se o texto mencionar algum.
Enquanto você estiver nesta fase, trabalhe com dedicação, lembrando que você está buscando resposta para a pergunta: o que esse texto diz? A segunda pergunta que você deve procurar responder é: o que isto significa? Esta é a fase da interpretação e, na verdade, essa fase acaba sendo bem crucial, vamos dizer. Depois que você descobre o que o texto está falando, precisa descobrir o que ele significa. Se você sabe o que a passagem diz, fica fácil descobrir o que a passagem significa. Por isso, você vai da observação para a interpretação, fazendo esta segunda pergunta. Mas a terceira pergunta é: o que esse texto significa para mim? Esta terceira pergunta e sua respectiva resposta referem-se à aplicação do texto. A aplicação também fica fácil e até óbvia se você se esforçar para responder muito bem a primeira pergunta: o que o texto diz? E nós estamos fazendo exatamente, estou convidando você a fazer essas perguntas enquanto estamos estudando essa passagem tão importante da Bíblia. E eu quero sublinhar algumas coisas aqui para você, eu quero repetir, na verdade. Nós estamos estudando aí o capítulo 3 do Evangelho de João, e já havíamos comentado a segunda parte desse capítulo, que relata a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos era um importante rabino de Israel. Concluímos que precisaríamos estender mais um pouco o estudo de João, capítulo 3, versos 14 a 21, e por isso, no programa de hoje, acabamos explorando um pouco mais as palavras de Jesus, que eu quero mais uma vez repetir aqui. Lembram que lemos e comentamos mais uma vez João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é muito importante e é uma peça-chave para compreendermos o processo de salvação, baseado única e exclusivamente no grande e poderoso amor do nosso Deus. Observem, Deus tanto amou o mundo, Deus tanto amou você, Deus tanto amou a mim mesmo, que enviou o seu único Filho para nos salvar. É por isso que precisamos compreender esse processo de salvação dessa maneira. Vamos estar valorizando o amor de Deus, e quando valorizamos o amor de Deus, recebemos a salvação, que é de graça. Basta abrirmos o coração, basta nascermos de novo. Ficamos por aqui. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.